Pastor Tiago, por favor. Irmãos, há uma nuvem do Senhor. Uma nuvem sobre este lugar. E essa nuvem está pairando sobre essa casa, sobre esta igreja. Talvez você, até agora você diz assim: olha, eu não consegui sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Mas Deus, Ele está falando contigo desde o início, desde o momento que você passou por essas portas. E eu creio que Ele vai falar ainda mais contigo através da palavra dEle. Levante as suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai Santo, eterno, poderoso, grandioso, glorioso Tu és. Aqui estamos, ó Deus, adorando o Teu nome, Senhor, bendizendo a Ti, com os nossos cânticos, Senhor, com as nossas palmas, Senhor, com a nossa adoração. E eu tenho certeza que Tu estás recebendo, Senhor, já recebeu nos altos céus. E agora, Senhor, estaremos ouvindo a Tua palavra, Senhor, através do Teu servo, Senhor, do Teu ungido. Senhor, o Teu ungido, Senhor, que tem, Senhor, profetizado, Senhor, nesta casa, Senhor, tem sido usado, Senhor, por Ti de uma forma tremenda e poderosa. E eu te peço nesta noite, Senhor, que não seja diferente, que Tu venhas usar, Senhor, os Teus lábios, Senhor, a Tua mente, o Teu coração, e fala conosco, Senhor, através do Teu servo, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida neste lugar, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, os nossos corações. Senhor, venha brotar, Senhor. Senhor, que seja uma semente, Senhor, dentro do nosso coração. E que a nossa terra, o nosso coração esteja, Senhor, fértil para receber a Tua palavra. Pai, eu entrego ele nas Tuas mãos, nos Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Versículo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 8. Eu estava pedindo uma palavra a Deus e pela manhã Deus me deu um sinal e assim falou comigo nessa tarde. Minha oração nessa noite é que da mesma proporção que Deus falou comigo, possa também falar com você. Da mesma forma que a palavra arde aqui no meu coração, na minha mente, também possa arder aí onde você estiver, seja você que está aqui na igreja, seja você que está nos assistindo aí pelo nosso canal do YouTube. Atos capítulo 12, versículo 8. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa, ou lança às costas a tua capa, e me segue, ou segue-me. Vou ler novamente. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas, calça as sandálias. E ele ainda assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa, ou lança sobre as suas costas a tua capa, e segue-me. Palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Deus tem falado muito comigo, falou muito comigo nessa manhã, em especial nessa tarde, quando parei para meditar na palavra do Senhor. A Bíblia vai falar, nós estudamos hoje, quem veio na escola dominical, Pedro está preso, Tiago, irmão de João, foi morto, decapitado. Herodes Agripa I está perseguindo ferozmente a igreja, prende Pedro, e por ser a festa dos pães ázimos, ou do Metzá, ou Matzá, são 7 dias após a Páscoa, sequentemente, ele suspende isso para não profanar a festa dos judeus, mantém ele na prisão, e consequentemente, a igreja começa a orar. O povo começa a orar a Deus em prol a Pedro. Versículo 5 está dizendo que o povo está orando,
E num dado momento, acontece esse episódio, Deus enviar um anjo para libertar Pedro da prisão. E conhecemos essa história, estudamos hoje pela manhã. E quando Pedro, ele recebe essa ajuda desse anjo, o anjo faz 4 coisas. É claro que esse anjo está representando o próprio Deus. E Deus falou comigo um tema para essa mensagem, nessa tarde. As 3 ações de Deus para com o homem, mas a 4ª depende de mim, depende de você. Deus, ele fala com Pedro, né, usando, claro, através do anjo. Ele fala: Pedro, você primeiro, versículo 8, coloca lá o versículo 8. Pedro vai falar, o anjo vai falar para Pedro: cinge-te, ou coloque as suas vestes. É claro que Pedro não estava nu. Ele estava com uma roupa debaixo de uma túnica, que era uma espécie de 2 a 3 roupas que um judeu, um homem, usava. E ele estava com uma roupa, mas só que ele precisava colocar uma outra túnica por cima dessa roupa. Só que naquela visita daquele anjo, a Bíblia vai dizer que as cadeias saem, quebram das suas mãos, quebram, e ele se põe de pé, e o anjo fala isso para ele: ó, cinge-te, coloque roupas. Foi louvado aqui que eu já coloquei as minhas roupas. Deus confirmou essa palavra aqui nesse momento comigo. E quando Pedro, o anjo fala isso para Pedro, colocar roupas ou cingir-te, fala de preparação. Como é que você está vestido? Ou se é que você está vestido nessa noite? Depois o anjo fala para ele: ó, ata ou coloque as tuas sandálias. Sandália fala de condição. Como é que você está hoje diante da casa do Senhor, diante da presença do Senhor? Será que você está descalço? Será que você está calçado? Depois o anjo fala assim: ó, lança a tua capa sobre as tuas costas. Falei hoje pela manhã isso. A capa era o item mais valioso de um homem, de um judeu. A ponto que ele poderia vender qualquer coisa, menos a sua capa. E a capa fala de vocação. E por último, fala de decisão. Seguir, dar continuidade àquilo que Deus fez na nossa vida. Mas voltando para o início da palavra, tentando ser o mais claro possível para você que entrou por essas portas. Deus falou comigo que entraram pessoas aqui por essas portas precisando se vestir novamente. Pessoas que tinham as vestes brancas, vestes espirituais, mas hoje não estão mais vestidos. Por quê, pastor? A Bíblia fala que em Gênesis capítulo 3, versículo 7, o homem cai, sai da presença do Senhor, e ele, juntamente com a sua mulher, ele coloca folhas de figueira para tampar a sua nudez. Mas no versículo 21 do mesmo capítulo 3, diz a palavra de Deus, depois de ter dado as condenações para o homem, para a mulher, para a serpente, para a terra, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus preparou vestimentas de peles de animal para cobrir a nudez do homem. Isso já tipificava, já representava, primeiro, que somente Deus tem a roupa certa para cobrir a tua nudez. Somente Deus consegue tampar, acabar com a nudez que o pecado deixou na tua vida. Quantos de nós, ou quantos ainda hoje, tentam de todos os meios cobrir as suas nudez, cobrir a nudez do pecado que o pecado fez, tirou as suas vestes, e tem tentado daqui, tem tentado dali, mas não tem conseguido êxito. Sabe por quê? Síndrome de Adão. Você não vai conseguir tapar a sua nudez, ao menos que o próprio Deus prepare a sua veste nessa noite. E Deus quer preparar algo novo para você. E Ele manda te dizer nessa noite: tem veste nova na casa do Pai. Se eu for para Lucas capítulo 15, mais estritamente falando, versículo 22, o filho pródigo, história que todos nós já ouvimos, de cor e salteado. Primeira coisa que o pai faz com o filho, dá ordem para os seus servos: traz roupas para o meu filho. Por quê, pastor? Porque
quando a gente está no mundo, o diabo, os demônios, eles acabam com a nossa vida, acabam com a nossa história, tiram as nossas vestes, ficamos como a mendigar. Mas quando nós entramos para a presença do Pai, quando nós entramos para a presença de Deus, Ele trata de colocar vestes sobre a tua nudez e dizer: vem, filho, porque ainda há lugar para você na minha casa. Vem, meu filho, porque ainda há vestes para você. Como é que está a tua vestimenta nessa noite? Se tiver rasgada, tem roupas novas para você. Se você entrou nu, tem roupas novas para te cobrir nessa noite. Deus tem algo preparado para a tua vida, meu irmão. Deus tem algo preparado para a tua vida, minha irmã. E quando Ele nos prepara, quando Ele nos traz, Ele nos aceita de novo. Porque não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita. E quando Ele nos chama novamente, nos aceita para a sua presença. É interessante que Ele nos prepara para quê? Para ficarmos emudecidos, calados, somente no banco? Não. Ele nos transforma numa nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Ora, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. A vida de monturo que você vivia, a vida de derrota que você vivia, a vida no inferno, na vida do mundo que você vivia, Deus, Ele transporta você do reino do monturo, do reino do diabo. Como a palavra de Deus diz, que Ele te transporta para o reino do Filho do teu amor, e te prepara novas vestes, e te coloca assentado como os príncipes. Isso diz Salmo 113, a partir do versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, e se inclina para ver os que estão nos céus e na terra, que do monturo ergue o pequeno, e do pó levanta o necessitado, e faz-o assentar com os príncipes do teu povo, que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Quem é como o Pai? Quem é como o meu Deus e o teu Deus, meu irmão? E Ele te prepara, te dá a nova vida, mas te prepara para a boa obra. Porque cingir fala de preparação. Então Ele te coloca roupas novas, Ele te faz nova criatura. Você nasce da água do Espírito, conforme diz João capítulo 3, versículo 3 ao 5. Você se torna nova criatura, mas você precisa fazer boas obras. Não boas obras para se envaidecer, mas mostrar que hoje, como o Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Como é que você tem andado no mundo? Com que veste você tem se vestido no mundo? Será que olham para você e vê a identificação de um homem e de uma mulher de Deus? Como estão as tuas vestes, meu irmão? Como estão as nossas vestes, igreja? Deus quer vestir você nessa noite. Deus quer colocar algo novo sobre a tua vida. Paulo vai chegar a dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 ao 21, ele fala que numa grande casa não existe somente vasos de ouro, de prata, mas existe também vasos de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra, de sorte que aquele que se afastar dessas coisas, que é do falatório profano, do pecado, quem se afastar dessas coisas, será usado pelo Senhor, preparado para toda a boa obra. Ou seja, quando nós somos vestidos com vestes de Deus, com vestes brancas, quando nós temos uma posição diante de Deus, preparado para a obra do Senhor, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que falava mal do seu irmão não fala mais, aquele que dava mau testemunho hoje não dá mais. Sabe por quê? Porque hoje ele tem a identidade de ser filho de Deus e vestir as vestes reais daquele cidadão que um dia vai morar na eternidade com o seu Pai. Deus, ele tem preparado roupas para nós, mas também tem sandália.
Por que sandália, pastor? O diabo é covarde. Não pensa que você saindo daqui, você estará lá fora sendo recebido com aclamações. Não. Lá vem para te destruir. O teu último estado será pior do que o primeiro. Por isso que temos que ficar na casa do Pai. Lá o negócio é difícil. Lá vem para matar, o diabo vem para roubar e vem para destruir. E quando estávamos lá, ou se tem alguém aqui que ainda está lá, mas pela fé em nome de Jesus vai vir para a casa do Pai hoje, você precisa ter sandálias nos seus pés. E o que as sandálias apontam, pastor? Fala de condição. No mundo, éramos escravos do mundo. Romanos capítulo 6, versículo 20. Éramos escravos do mundo. Estávamos distantes da justiça. No mundo, Salmo capítulo, o número 8, versículo 4 fala: quem éramos nós, irmãos? Quem éramos nós para que Deus se lembrasse de nós? Quem é o filho do homem para que Deus o visite? Quem somos nós? Não somos melhores do que ninguém. Não há meritocracia aqui. Dizer porque eu sou pastor, eu vou ter uma visita de um anjo, você que não é. Não tem nada disso. Todos nós, diante de Deus para a salvação, somos iguais. Quem éramos nós? Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 que Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós andávamos em outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar, que o espírito que operava sobre o espírito da desobediência, nós estávamos errantes pelo caminho, estávamos perdidos por natureza, éramos por natureza filhos da ira, mas também era quando nós estávamos lá, quando ninguém acreditava em nós, quando nós não éramos ninguém. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus, Ele prova o seu amor, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando você estava descalço lá, você vem para a presença de Deus, Ele te coloca a sandália. Ele te coloca porque o escravo anda descalço, mas o filho anda calçado. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 22. A terceira atitude do pai foi: coloca a sandália no pé desse menino. Coloca a sandália nele, porque lá no mundo ele é escravo, mas na minha presença ele é filho. Lá no mundo ele é decepcionado, lá no mundo o mundo quer matar, quer destruir, mas na minha presença ele tem paz, ele tem alegria, ele tem morada, ele tem vida eterna. Então venha para a casa do Pai, meu filho, e deixa de ser escravo, e venha para a casa do Pai para você ser príncipe, para você ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Deus tem sandália para os teus pés nessa noite. Deus quer calçar você, de sorte que terceira ação que Ele quer fazer na tua vida, além de colocar vestes novas, além de colocar sandália, a Bíblia vai dizer: lançar a sua capa sobre as suas costas. O que é lançar as suas capas sobre as costas? Se o primeiro fala de preparação, que Deus prepara você, te dá uma novas vestes, produz algo novo sobre a tua vida. Se o segundo fala de condição, que lá no mundo você é escravo e aqui na presença de Deus você é filho, você é príncipe do reino. A terceira fala de vocação. Lançar a capa, como eu falei, era o item mais valioso de um judeu. Ele não podia nem vender, no máximo empenhorar. Botava lá, pegava um trocado, comia alguma coisa, trabalhava, ia lá mais tarde, ao entardecer, e resgatava de novo. Porque o judeu entende que, no mínimo, uma condição de abrigo para se proteger do frio à noite
na Judéia, qualquer ser humano precisa ter, no mínimo, uma capa. E quantos de nós já pensamos ou já largamos a nossa capa? Pensa naquilo mais valioso que Deus te deu. Não estou falando de carro, não estou falando de casa, não estou falando de emprego. Estou falando daquilo que o ouro não compra, que a prata não compra, nem os rubis, conforme Jó diz, pode comprar. Estou falando de tesouros que homem algum consegue, pelos seus grandes e milhões de dinheiro, consegue comprar. O que tu tem feito com aquilo mais valioso que Deus te deu? Seja a tua vida, a tua salvação em Cristo, seja a vocação que Deus te confiou. Quantos abandonaram a fé? Quantos abandonaram o seu chamado? Quantos abriram mão do item mais valioso que tinha em suas mãos? Quantos deixaram a capa para trás? Quantos hoje vivem ao relento do pecado e não tem mais a capa para se cobrir? Porque abriram mão do item mais valioso. Aquilo que Deus te deu é teu, meu irmão. A capa que Deus te deu, ela é tua. Mas pastor, eu não tenho força. Estamos aqui para te ajudar. Diz ao fraco que eu sou forte, assim diz o Senhor. Se você nessa noite quiser recuperar a tua capa, Deus tem a tua capa hoje separada para a tua vida. Deus tem aquilo que Ele te confiou para retomar para as tuas mãos. Por quê, pastor? Romanos capítulo 11, versículo 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus não volta atrás. Aquilo que Ele te confiou, a capa que Ele te deu é para você. É sob medida. A túnica que Ele preparou para você, José, Gênesis 37, 3, ela é sua. Não cabe em Rubem, não cabe em Simeão, não cabe em Levi, não cabe em Judá, não cabe em Dan, não cabe em Naftali, não cabe em Gade, não cabe em Zebulon, não cabe em Benjamim, não cabe em Azer. A capa só cabe em José. Então toma a tua capa, toma aquilo que Deus te deu e levanta e segue ao Senhor Jesus. É tempo de você pegar a capa novamente e colocar sobre os teus ombros e retomar para os caminhos da onde você nunca deveria ter saído. Deus tem capa para você nessa noite, meu irmão. 3 coisas ou 3 ações são de Deus para nós. Deus, Ele prepara vestes. Deus, Ele nos dá sandálias. Deus nos libera a nossa capa novamente, porque é nossa. Está empenhorado, mas é nossa, Ele vai devolver. Só basta você vir nessa noite aqui pegar. 3 são as ações de Deus, mas a 4ª depende de mim e depende de você. Deus faz 3 coisas, mas você precisa fazer uma. Eu preciso fazer uma. A palavra vai dizer: e segue-me. Quem disse que seria fácil? Quem disse para você que ia ser mole? Quem disser para mim aqui que o evangelho é fácil, vai gastar um tempo comigo aqui depois do culto, porque eu vou querer entender e alcançar essa facilidade. Pelo menos o evangelho que eu leio das escrituras sagradas diz que a porta é estreita e o caminho é apertado e são poucos que entram por ele. Quantos de nós não pensamos em abandonar tudo? Quantos de nós não pensamos em abrir mão daquilo que Deus nos confiou? Mas Deus me trouxe nessa noite para te dizer que Ele tem veste, Ele tem sandália e Ele tem capa. Mas basta uma atitude sua: seguir ao Mestre. Ele te chama nessa noite: vinde a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Para que você ficar levando um fardo do pecado? Vem para Jesus que o fardo dele é leve. Jesus está mandando te dizer: segue-me. Não adianta, irmãos, o contexto da Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 5, a igreja estava orando. Não adianta a igreja orar por você, não adianta o marido orar por você, não adianta a esposa orar por você, não adianta o filho orar por você, não adianta os pais orar por você, não adianta ninguém orar por você, se você não tomar a atitude que só você precisa tomar. Não adianta, o culto aqui é para Deus, a palavra é para Deus, para a conversão sua, para a transformação da tua vida. E você que é cristão, nós que somos cristãos já, estamos ainda na presença do Senhor e vamos permanecer pela fé. É para a nossa edificação, exortação e consolação. Mas para quem está longe, aquele que se desgarrou, Deus está falando para você nessa noite: segue-me. Não adianta isso tudo ser feito se você não entender a palavra que está sendo liberada nessa noite. Deus ainda está te dando chance. Segue-me. O filho pródigo, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18, mais especificamente no versículo 22, Jesus fala tudo para ele. Conhece os mandamentos? Sei de tudo. Pode me perguntar, sou aluno oficial de escola dominical, ainda faço seminário teológico. Pode perguntar aí que eu te respondo. E respondeu tudo. Jesus falou para ele o seguinte: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O que falta? Vende tudo que tu tens e distribua aos pobres, e terás um tesouro comigo, e me segue. Aquele jovem se entristeceu porque tinha muitas posses, diz a palavra do Senhor. Pastor, eu sou um homem rico, eu tenho muito dinheiro. Não sou rico não, mas de repente eu tenho muito dinheiro. Eu tenho grandes propriedades. É para eu tirar tudo, arrancar tudo? Não sei. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 20, 21 ao 24, vai dizer: aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O que Jesus nos ensinou com o jovem rico é que se você amar mais as riquezas desse mundo do que a Ele, você não é digno dele. Se você priorizar não somente as riquezas, mas qualquer coisa nessa terra mais do que a Ele, você não é digno de seguir aos caminhos do Mestre. Mas se você tiver o Senhor em primeiro lugar da sua vida, Mateus 6,33, buscar o seu reino e a sua justiça, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. Deus, Ele é poderoso para te dar poder, riqueza. Deus é poderoso para fazer além de muito mais. Mas aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você não pode servir a dois senhores não. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamão. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não adianta você querer vir para a presença de Deus, mas estar agarrado nas coisas desse mundo. Irmãos, nós não buscamos aqui cidade permanente não, mas buscamos a vindoura. Essa riqueza, tudo que nós tivermos nessa vida vai passar. Pastor, então tu é contra? Eu tenho uma boa casa, tenho um bom carro. Não é isso. Mas isso não pode tomar a primazia de Deus na minha e nem na sua vida. Por isso que Jesus confrontou ele: pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres, e terás um tesouro comigo, e me segue. Será que você hoje nessa noite está disposto a abrir mão daquilo que é mais valioso na tua vida para seguir o Mestre? É difícil, irmão. Seguir a de Jesus é difícil. Você mas as tuas amizades é mais valioso do que Jesus? Abre mão delas e segue Jesus. O teu vício é difícil abrir? Abre mão dele e segue a Jesus. O que é difícil na tua vida? Abre mão e segue a Jesus. Aonde tiver o teu tesouro, ali estará seu coração. Ah, pastor, mas o meu marido, mas a minha esposa. Deus é poderoso para transformar. Não estou falando disso, estou falando de coisas materiais, fúteis, perecíveis, que toma a tua atenção, toma a tua adoração a Deus, de seguir ao Mestre. Porque para seguir ao Mestre, Mateus 6, 16, 24, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. 3 são as atitudes.
Deus Ele prepara, Deus te dá sandália, Deus te dá veste, Deus te dá sandália, Deus te dá capa que foi empenhorada. Mas essa atitude somente você precisa tomar, levantar do seu lugar e vir para a presença do Senhor e seguir os seus caminhos. Que Deus te abençoe e nos enriqueça com a sua graça e com a sua paz, em nome de Jesus.